Bom, meus amiguinhos, estamos aqui mais uma vez e a ideia aqui é de aplicarmos as ideias que nós vimos, os conceitos. Bom, se você percebeu, falei anteriormente, né? Nós estamos estudando ótica, o quê? Geométrica. O que significa isso? Significa que nós vamos precisar de geometria nesse ponto aqui. Então é interessante se você revisar os pontos de geometria plana. Muito interessante rever triângulos isósceles, relações trigonométricas, seno, cosseno, triângulo, retângulo, teorema de Pitágoras. O que mais que nós podemos precisar aqui? Teorema de Tales, né? Tem várias coisas aí, semelhanças de triângulos, que é o caso aqui. Bora lá, resolver 2 exercícios para terminarmos nossa aula de hoje, para você poder se divertir você com os exercícios. Essa aqui diz assim: um estudante, querendo determinar a altura de um prédio, mediu durante o dia simultaneamente a sua própria sombra e a do prédio, anotando respectivamente 50 centímetros e 20 metros. Qual a altura encontrada, sabendo que o estudante tem 1,5 metro? Baixinho, hein, rapaz? Desculpa aí, pessoal, quem tiver 1,5 metro. Então, olha lá, essa figura, ela não vinha no exercício, tá? A gente tinha que produzir ela, mas para facilitar nosso andamento aqui, o prédio tem uma altura H que eu quero saber, o indivíduo tem uma altura H minúsculo, que a gente já viu que é 1,5 metro. Então, ele diz que essa sombra do prédio com certeza deve ser esses 20 metros, né? Deixa eu colocar aqui, 20 metros. O do indivíduo foi 50 centímetros. Essa altura dele aqui é 1,5 metro. Deixa eu esboçar aqui 2 triângulos que estão sendo formados. Certo? Como esses 2 raios de luz são retilíneos e eles acabam tendo a mesma inclinação, tá vendo que tem um ângulo de 90 graus aí no prédio e no indivíduo? Já temos 2 ângulos iguais. Agora, esse ângulo que os raios solares, vou chamar de alfa aqui, eles estão descendo, incidindo sobre a Terra, é o mesmo. Então, nós temos 2 ângulos iguais nesses 2 triângulos. Então, esses 2 triângulos são semelhantes. Então, eu posso... vocês querem que eu rebata, né? Esses 2 triângulos. Tá bom. Vou fazer esses 2 aqui para vocês, que é o segundo ano. Se fosse outra série, eu não faria. Então, H é a altura do prédio, H minúsculo. Vou colocar logo esse valor. 1,5. Aqui, 20 metros. E aqui, 50 centímetros. Muito bem. Bom, olha a semelhança como vai ficar. Primeiro, cuidado, tá? Tem um indivíduo que está em centímetros aqui. Então, bora passar ele para metro, para não dar confusão. 0,5 metro. Olha como fica a semelhança de triângulos. Essa altura do prédio vai ficar proporcional ou ligada à altura do indivíduo, assim como a sombra do prédio. Olha, se eu comecei pela altura do prédio, eu tenho que terminar pela sombra do prédio. Vai ficar proporcional à sombra do indivíduo. Multiplico cruzado? Não, eu prefiro passar esse 1,5 multiplicando para lá. Dá menos trabalho. Certo? 1,5 dividido por 5, eu puxo uma vírgula, vai ficar 15 por 5. 15 por 5 dá 3. 3 vezes 20 dá 60. Acertei, né? Então, o prédio tem 60 metros. Tiago, o que teve de física aí? Eu sempre falo isso, né? Os nossos problemas de física é só interpretação, o resto é matemática. O que foi de física aqui? Descobri que esses 2 raios são paralelos, estão na mesma inclinação, e que eles são retilíneos. Só isso de física, o resto foi geometria pura. Correto? Bora mais uma, que isso aqui é um pouco mais interessante. Aquela ali eu quase dormi resolvendo. Diz assim: um quadrado opaco de madeira de 1 metro de lado, tá vendo aquele quadrado ali? Está horizontalmente pendurado a 1
2,2 metros do teto de uma sala. Na mesma vertical do centro do quadrado está fixado no teto uma pequena lâmpada acesa, sendo de 3 metros a distância do teto até o piso. Determine o comprimento da sombra projetada. E depois ele quer a área da sombra projetada. Muito interessante. O que nós vamos fazer aqui? Nós precisamos identificar, essa figura também não veio na questão, mas nós deveríamos produzi-la, tá? Mas é para facilitar o andamento da nossa aula aqui. Ele está dizendo que esse quadrado tem 1 metro de lado. Então deixa eu colocar aqui esse 1 metro. 1 metro seria todo esse comprimento que vai de A até B. Muito bem. E ele está pendurado a 1,2 metros do teto. Então seria esse H minúsculo, 1,2 metros. Na mesma vertical, então nós temos uma lâmpada. Ele está dizendo que essa lâmpada está a 3 metros, ou seja, esse H aqui vai ser 3 metros de distância até o piso. Muito bem. Ele quer saber o comprimento da sombra projetada, ou seja, ele quer o L ali embaixo. Então eu tenho dois triângulos aqui, de novo semelhantes, com certeza, justamente por causa dessa propriedade dos raios de luz serem retilíneos, que nós vamos ter dois triângulos interessantes aqui, certo? Um menorzinho e o maior. Eles estão com a mesma inclinação, e ficou meio torcido esse segundo aqui. Isso aí. Então, esse aqui tem 1 metro de base, esse aqui eu quero saber, chamando de L, esse lado, né? Esse aqui tem uma altura de 1,2 altura. Esse aqui vai ter uma altura de 3. Já vou fazer a proporcionalidade. Esse lado da sombra está proporcional ao comprimento do quadrado. A altura, né, do triângulo maior vai ficar proporcional à outra altura do triângulozinho menor. Então, se nós pegarmos 3 dividir por 1,2, vai dar 2,5 metros. Então, essa seria a largura, né? É isso que ele está pedindo, né? O comprimento da sombra projetada, que seria esse L, né? Agora, na letra B, ele pede a área da sombra, né? Bom, a área vai ser 1 quadrado, então vai ser L quadrado. Então, vai ficar 2,5 ao quadrado. E a gente descobre que a área dessa sombra vai dar 6,25 metros quadrados. Simplesmente, sem problema nenhum. Certo? Geometria pura. Então, abraço para vocês, nos vemos na próxima aula.